Gente, que alegria estar com vocês aqui nessa noite, né, nessa quinta-feira. Uma iniciativa que é muito, muito válida para poder reunir as pessoas, os homens e mulheres de boa vontade, aqueles que temem a Deus, que amam a Deus e que desejam estar a serviço dele, de maneira muito especial nesse serviço que tem tudo a ver com o amor cristão, a caridade, né? Que é o serviço de fé e política, o serviço de política. Eu tenho 47 anos, esse ano agora de 2021, eu completei 30 anos participando da Renovação Carismática Arquidiocesana, Comunidade de Avenice. Eu acabei esquecendo de colocar ali, contar, né, que também o meu ministério é o Ministério de Música. Eu sou ministro de música desde 1992, graças a Deus, aqui na comunidade. Sou casado com a Edneia, sou pai do João Paulo, de 13 anos, do Pedro Henrique, de 7 anos, e agora minha esposa e eu estamos esperando um terceiro menino aí, que é o Luiz Renato. Luiz Renato. Três meninos. Estou que nem a Donise, né, Donise? Ei, Donise. E graças a Deus, com a certeza de que Deus nos chamou para estar a serviço dele, né? Para servi-lo, para mais amar e melhor servir. Eu tenho uma graça muito especial na minha vida, que é saber que Deus sempre assiste a gente, Deus está sempre conosco, Deus está sempre cuidando da gente naquilo que nós fazemos, né? E eu vejo isso no cotidiano aí como professor, como formador, como evangelizador. Então, fico muito feliz de estar com vocês, agradeço muito a Deus por essa oportunidade, porque nós que temos uma fé comum, a fé no Cristo Jesus, nós somos convidados a dar uma resposta dessa fé no cotidiano nosso, né? Nós somos convidados a responder ao chamado de Deus e aos apelos do nosso batismo, sobretudo no cotidiano. Gosto muito de uma afirmação de São Francisco que fala assim: pregue o evangelho, se possível, com palavras, né? Ou seja, o nosso cotidiano é fundamental que o evangelho esteja encarnado. Eu costumo dizer que as pessoas hoje em dia, pessoal, têm muita dificuldade em ler a Sagrada Escritura na folha, no papel, no livro. A Sagrada Escritura, para muita gente, ela é um discurso religioso, erroneamente, né, na visão deles, interpretado, um discurso religioso que a igreja montou para poder instrumentalizar as pessoas, submeter as pessoas, converter as mentes e as consciências, aquela baboseira que a gente já sabe. Mas, na realidade, as pessoas têm essa dificuldade de ouvir o Evangelho, de entender o Evangelho, por causa do testemunho cristão. O testemunho cristão ele é a chave para o mundo compreender o Evangelho. Dom Ascona, que é um grande bispo, né? O bispo do Marajó, bispo emérito do Marajó, da prelazia do Marajó, ele costumava falar que ele ia para o inferno abraçado com o Código de Direito Canônico. Quando a gente escutou isso uma vez, Nossa Senhora Aparecida, a gente quase caiu para trás. Porque, na realidade, ele estava falando que cumpria a risca, vivia as coisas à risca, se submetia a tudo à risca, mas, no final das contas, não vivia o Evangelho de Cristo. Não vivia com a vida, não pregava com a vida o Evangelho de Cristo, né? Então, esse é o grande dilema para o mundo que a gente vive. O mundo que a gente vive acha muito bonito a Sagrada Escritura. O mundo que vocês e eu vivemos acha o discurso de Jesus Cristo belíssimo. Tem filósofos aí que são apaixonados por Jesus. Jesus, o mestre, Jesus, o sábio, mas não Jesus, o Filho de Deus, não Jesus, Deus encarnado, verbo de Deus feito carne. E eles são apaixonados por um discurso que acaba tendo um verniz bonito em todos os aspectos, tanto cultural quanto social. Mas as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de entender que esse evangelho é encarnado, é vivido. E talvez o grande dilema, o grande responsável por essa dificuldade do evangelho ser compreendido são os cristãos. Nós cristãos, né? Nós cristãos somos chamados a dar uma resposta
diferente daquela que a gente costuma dar. Por isso, a santificação do cristão é fundamental. Por isso, a vida de santificação ela é fundamental. A vida de santidade, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. Nós não vamos ser cobrados por Deus no juízo, no nosso juízo particular, das coisas que nós fizemos, não. Eles me chamam de Senhor e Senhor, né? Nós não vamos ser cobrados por isso. Nós não vamos ser cobrados pela quantidade de pessoas que a gente evangelizou. Eu até acredito, sinceramente, que ele vai ter muita misericórdia de nós, né? Ele vai olhar lá, vai ver se a gente ajudou pelo menos alguém a entrar no reino de Deus, e vai dar uma... Né, Jair? Ele vai dar uma olhadinha para nós e vai falar assim, nossa senhora, deixa eu quebrar o galho desse rapazinho aqui, deixa eu puxar ele rapidinho. Mas nós vamos ser julgados pelo amor a Deus e pelo amor aos irmãos. O amor a Deus e o amor aos irmãos. E esse amor a Deus e esse amor aos irmãos é necessariamente aquilo que nos conduz à vida de santificação. Amar a Deus em tudo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, esse é o veículo, esse é o caminho, a santificação de nossa vida. Santificação que não é nada extraordinário. É claro que a santidade é um negócio extraordinário, né? Eu acredito que a santidade em si, se a gente só contemplar a santidade em si, é um negócio extraordinário, porque ela vem de Deus. Ela é dom de Deus para nós. Mas a santidade que Deus nos dá não é igual o poder de um X-Men, um poder de um super-herói, o poder de um vingador aí, né? Tá na moda das crianças gostarem de vingadores, essas coisas. O poder que nós recebemos é o poder para sermos outro Cristo. Poder para a gente ser reflexo de Cristo. Em outras palavras, como já usou Dom Ascona em algumas pregações dele, o poder para a gente ser o quinto evangelho, que é mais compreensível no mundo de hoje. É compreensível porque quando um pai de família, passando seus perrengues, faz de tudo para educar os seus filhos na fé, no amor a Deus e aos outros, né? Faz de tudo para ensinar os seus filhos a respeitarem, a serem bons cidadãos, a viverem a fé de modo que ela esteja encarnada na sua vida, a santidade está se manifestando na vida cotidiana desse homem, dessa mulher, sem medo de errar. Por isso, quando o Doniz me convidou e me passou qual seria o tema, eu fiquei pensando muito, né, com pessoas tão gabaritadas para poder partilhar, mas melhor do que eu até, eu ficava pensando o que a gente podia partilhar e me veio ao coração um texto da carta de São Pedro. Todos nós conhecemos, mas é muito atual e vale a pena que a gente tome. A carta de São Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, no capítulo 1. Lá no versículo 15. 1 Pedro, versículo 1, no capítulo 15. Um texto que é muito caro para nós, precioso para nós todos, né? Se a gente entende direito aquilo que nós estamos sendo chamados a viver. Antes, vou pegar o texto inteiro, né? O texto a partir do 14. 1 Pedro 1, 14. Como filhos obedientes, não moldeis a vossa vida de acordo com as paixões de outros tempos, do tempo da vossa ignorância. Mas antes, começando aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso proceder. Tornai-vos santos também vós, em todo o vosso proceder. É um texto bastante incisivo para a gente, né? É um texto, assim, que é bastante perturbador, porque é um convite a responder a Deus no cotidiano da nossa vida. No cotidiano de pais, no cotidiano de mães, no cotidiano de patrões ou de empregados, no cotidiano de funcionários públicos, de servidores públicos. Parabéns para quem é servidor público, né? Hoje é dia do servidor público, não é isso? Dia do servidor público. Deus abençoe. Vida longa àqueles que procuraram o serviço público também uma vocação para servir, né? A gente também tem que reconhecer esses que buscam, que lutam por isso.
santos em todo o vosso proceder, santos naquilo que a gente faz na hora que a gente levanta e naquilo que a gente faz quando a gente deita. Um chamado à santidade que é para todos os cristãos, não há distinção. Não há uma classe fiel, uma classe de fiéis, desculpe, que é convocada mais do que a outra para a vida de santidade. Todos nós somos chamados à vida de santidade, todos, sem exceção. O menino batizado, que acabou de ser batizado, o jovem que acabou de fazer sua crisma, o casal que recebeu o sacramento do matrimônio, todos nós, sem exceção. Naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos, nós somos chamados a dar uma resposta cotidiana de santidade. A igreja sempre se preocupou em conduzir os filhos, seus filhos, a procurarem a santidade. E graças a Deus, nós vivemos num tempo onde nós temos muitos exemplos de santificação cotidiana, né? Nós temos, graças a Deus, muitos exemplos que conviveram conosco, que estiveram presentes até pouco tempo atrás entre nós. Pessoas que fizeram da sua vida um exercício contínuo de santidade, de santificação. Claro, nós temos muitos homens e mulheres que chegaram à honra dos altares. Louvado seja Deus. Mas a gente tem também uma multidão de filhos de Deus, nós não sabemos o nome. Nós não conhecemos a história, mas que vivem sua fé de maneira não só atuante, militante, né? Mas de uma maneira encarnada no cotidiano daquilo que fazem. Como pais de família, como mães de família, como vós, como vós, né? Nessa realidade que a gente vive de Brasil tão disforme, tão desigual, quantas famílias aí foram assumidas pelos avós que aguentam as pontas para que a mãe ou o pai trabalhem, né? E tragam o bem precioso do alimento para dentro de casa. A santidade nas pequenas coisas, nas ordinárias, e a santidade nas extraordinárias. Durante muito tempo, né, a gente achou que a santidade ela fosse um bem só do ponto de vista extraordinário. Né? Aos santos os altares. Normalmente de batina, ou hábito. Uma boa alusão, embora não esteja escrito em nenhum lugar, e a gente até imagina que esteja, né? Uma boa alusão a essa renovação do chamado de santidade é quando João Paulo II fala naquela carta Dilete Amici, né, os amigos diletos, quando ele mostra da necessidade de termos santos encarnados na vida do dias de hoje, e aí surge aquela expressão famosa, santos de calça jeans, embora ele não tenha dito isso de maneira sistemática, tá? Embora ele não tenha falado isso categoricamente. Mas a caminhada cristã exige que a gente dê uma resposta para que esse cotidiano seja santificado. E não existe santificação sem a presença do Espírito Santo. Me perdoe, mas não existe um modo de sermos santificados sem permitir a santificação por meio do Espírito Santo. Porque as virtudes que nós procuramos, né, as graças que nós alcançamos, o caminho que nós trilhamos, tudo isso ajuda-nos muito, né? Ajuda bastante. Mas a santidade é dom de Deus, então nós precisamos do auxílio da graça para ser santos. E quem tem a missão de nos dobrar a essa santidade que nós somos chamados no cotidiano, dia a dia, todo dia, é o Espírito Santo. É ele quem tem a missão de... A gente canta numa música da comunhão, muito bonita, né? Para gerar e formar Cristo em nós. Lembra dessa música? Para gerar e formar Cristo em nós. Na comunhão recebemos o Espírito Santo. E vem contigo, Jesus, teu Pai, Socorro Santo. A gente canta essa música, né? Então, é o Espírito Santo quem tem a missão de colocar em nós o desejo, aumentar em nós o vigor, formar em nós a força, gerar em nós a graça contínua da procura da santidade. Porque
Quando a gente se decide em querer dar uma resposta sincera a Deus, é como se a gente virasse uma chave, e ao virar essa chave, o Espírito Santo sentisse naquele momento o nosso aceite, nosso pode fazer agora a tua obra, né? É como se a gente tirasse os móveis da casa para que o pedreiro pudesse fazer a reforma que precisa tanto. Eu sempre penso nisso. Quando a gente vai reformar uma casa, a gente, se deixar os móveis lá dentro, a gente fica louco, né? Porque depois colocar ela em dia, colocar ela em ordem. Nossa Senhora da Aparecida. Mas quando a gente tira os móveis, o que é tirar os móveis? É quando a gente toma a decisão pessoal e quando a gente aceita o auxílio do Espírito Santo, a gente começa a elencar aquilo que nós conscientemente sabemos que precisa ser mudado, precisa ser transformado, precisa ser restaurado. Nosso gênio, nosso temperamento, nossa vontade, nossa língua, nosso coração, nossa mentalidade. Aí a gente vai enxergando e vai permitindo que o Espírito Santo faça esse trabalho em nós. Aí é a hora que o Espírito Santo olhou para a casa interior de cada um, para a nossa morada interior, e viu que ela está agora pronta para começar a reforma, para começar a restauração. E aí, quando o Espírito Santo começa a trabalhar, ele não quer parar. Porque o Espírito Santo, ele é brisa leve, tão suave, que a gente canta, né? É água viva que restaura. Mas ele também é sopro, é vento impetuoso, é fogo abrasador, que gera em nós um incômodo. Gente, eu não sei vocês, né? Mas o Espírito Santo, ele gera na gente um incômodo quando a gente percebe que está atrapalhando ele de fazer a restauração, de fazer a reforma. Na minha vida, quando... Porque assim, a gente vai aprendendo também, né, que não tem jeito de enganar Deus, não. A gente é trouxa, a gente acha que engana, e aí a gente que acaba sendo enganado por nós mesmos. Mas, na realidade, quando eu me caio em si, e vejo que eu estou atrapalhando o Espírito Santo, fica uma vergonha desgraçada, perdão, viu? Eu fico uma vergonha tremenda. Se eu pudesse, eu corria, mas não posso, porque eu sei que ele não sossega até ele não acabar a obra. Então, enquanto ele não acabar a obra em mim, vamos falar assim, Deus não é completamente glorificado. Deus é glorificado quando eu permito que o Espírito Santo complete essa obra de santificação em mim. É uma obra conjunta, é ele e eu. Por isso que os apóstolos falavam tanto isso, né? Nós e o Espírito Santo. Nós e o Espírito Santo. Ele e eu. A santificação da minha vida passa necessariamente por esse querer. Querer que o Espírito Divino Oleiro, querer que o Espírito Divino Transformador, Divino Formador, forme a vida de Deus em mim. Aqui começa o caminho meu, consciente de santidade. Consciente, porque inconsciente ele já começou lá no dia do meu batismo, que eu recebi quando eu tinha alguns meses de idade, ou, de repente, alguém de nós já adulto. Aí o Espírito Santo começa a sua obra e fica esperando o start do meu querer, da minha vontade, falando assim, eu quero. E aí, quando eu digo eu quero, o Espírito Santo começa a formar para mim as opções, a permitir que eu tenha as diversas opções para responder aos apelos de Deus. Como homem casado que eu sou, como professor, falando para mim, tá? Como professor, como colega de trabalho, como filho da minha mãe já falecida, do meu pai ainda vivo, como irmão dos meus 5 irmãos, né? Como pai dos meus filhos, como marido da Edneia. O Espírito Santo ele vai permitindo que eu aprenda nessas situações de cotidiano a dar a resposta que eu tenho que dar. Aquela resposta que não é sobrenatural, gente. Porque a nossa resposta não é sobrenatural. A santificação passa pelo caminho sobrenatural através da ação do Espírito. Mas o caminho natural da santificação é quando eu entendo que não posso ser santo sem a ajuda do Espírito, mas colaboro o Espírito Santo procurando as coisas que agradam a Deus. E aí, como que eu posso agradar a Deus?
Amando a Deus, amando os filhos de Deus, servindo a Deus, servindo os filhos de Deus. Para a vida política, né, vários aqui já encaminhados, caminhando na vida política, que é uma vida de serviço. Semana retrasada, eu estava dando aula de sociologia para uma turma, e falei para eles, gente, a melhor, a mais simples definição de política que eu encontrei está na Grécia Antiga, e fala que a política é a atividade voltada para o bem coletivo, o bem da polis, ou seja, o bem de todos. Não é o bem de uma minoria, que nós estamos vivendo aí. Cuidado, viu, gente? Estou começando um tempo aí estranho, um tempo difícil, um tempo em que o que parece certo não é certo, o que é errado parece certo, umas coisas estranhas. Inverte os valores. E aí a gente começa a sair de uma ditadura para uma outra, a ditadura da maioria para a ditadura da minoria. Nós não servimos a um, nós servimos a todo mundo. O político que exerce um mandato parlamentar, que exerce um mandato executivo, ou um juiz que exerce seu mandato de magistrado, ele está ali para servir todo mundo, ele não está ali para servir um ou outro, um grupo ou outro, ele está ali para servir todos. Como nem todos têm a visão que nós temos aqui, a visão cristã, a visão do evangelho, o nosso serviço como políticos é um caminho de contribuição para a nossa santificação, se nós trabalhamos por amor a Deus nos irmãos. Se a gente oferece o nosso ministério, porque, sinceramente, eu conheço muita gente que tem um ministério na vida política. Eu conheço aqui na minha região um homem que eu, sinceramente, difícil eu perguntar para alguém da cidade dele ou dos arredores se ele tem uma vírgula para falar dessa pessoa e eu não encontro. Graças a Deus, nós na comunidade javenice conhecemos ele, que é o Chiquito. Nós conhecemos o Chiquito, sabemos que o Chiquito entrou como prefeito em Borda, tirava do próprio bolso para ajudar. E eu conheço em outros lugares também, situações assim. A santificação do cristão, nesse caso especificamente na vida política, passa pela doação de si mesmo. Não estou me referindo só à questão material, mas pela doação da própria vida em favor do outro. E é exatamente isso que Jesus Cristo fez. Doação da própria vida em favor do outro, por amor do outro. A santificação na vida cristã, e de maneira especial de de todos nós que exercemos uma atividade política, passa necessariamente pela doação de si mesmo. Pelo engolimento de sapo que a gente tem que engolir. A gente engole bem sapo, né? Travou meu áudio aí, Adonis? Tá tudo bem? Tá tudo bem, né? Acho que tá. Travou e voltou. Então. Voltou, né? A internet está oscilando um pouquinho. E nós vivemos um tempo que a gente tem que resgatar essa realidade. Nós somos chamados à doação de nós mesmos. A santificação da vida cristã passa também por isso, passa pela doação de nossa vida. E, de maneira especial, no ministério que a gente exerce. Por exemplo, eu, como marido da Edneia, eu vou caminhar para a minha santificação, contribuir para a minha santificação como marido, se eu dou a minha vida em favor dela. Se eu me sacrifico por amor a ela. E, claro, consequentemente, por amor aos meus filhos também, lógico. Mas é sempre em vista do outro. A santificação do cristão passa necessariamente por esse caminho de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e também por dar a vida por amor, dar essa vida que a gente recebeu de graça por amor. Nós somos chamados, sim. E é muito difícil para quem exerce a vida política. Para quem exerce a vida pública, vamos usar essa expressão, porque nem sempre as pessoas entendem as deficiências que a gente tem, as fraquezas que a gente tem. Esperam que a gente seja pessoas 100% perfeitas em todos os aspectos, pessoas que não têm mau humor. Quem de nós não tem mau humor? Quem de nós não acorda com o pé esquerdo de vez em quando, com 2 pés esquerdos? Quem de nós não tem os seus dilemas? Quem de nós não tem
suas preocupações. Claro que Deus nos ajuda, claro que a gente sabe que a providência divina anda ao nosso lado, mas a gente sabe das contas que tem que pagar amanhã, a gente sabe das coisas que precisa fazer, e às vezes a preocupação toma conta de nós, e quando a gente está na vida pública, as pessoas acham que nós somos seres automatizados a sempre responder de maneira o quê? Politizada, ou de maneira política. Nós devemos responder nessas situações de maneira cristã, sempre por amor a Deus e por amor aos irmãos. Então, quando eu penso nessa graça que nós recebemos, que parece que anda em desuso, né? A santidade, nós vemos uma crise muito grande no mundo. O Papa Francisco, na sua exortação apostólica Gaudete et Exsultate, ele mostrava que a santidade, a vida de santidade nesses tempos modernos, ela anda em crise. Uma santidade que é dom de Deus para todos nós. Uma santidade que todos nós precisamos responder. Num estilo de vida que chame a atenção dos outros, né, gente? Um estilo de vida. Eu me lembrei isso, a santidade é um estilo de vida. Algum tempo atrás, a gente estava refletindo sobre isso aqui na nossa comunidade, a gente escutou o Tatá um dia pregando para a gente, né? Está até marcado aqui na minha Bíblia, é verdade. As pessoas precisam perceber que o que nós pregamos no nosso discurso é necessariamente o cristianismo que a gente vive no cotidiano, esse estilo de vida, essa vida que deve chamar a atenção dos outros. Essa vida que deve chamar a atenção dos outros. Só para vocês entenderem do que eu estou falando. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo 20, fala exatamente isso que eu estou partilhando aqui com vocês. Apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todo a mensagem a respeito desta vida. Essa vida é a vida cristã, a vida de santidade, esse estilo de vida que é formado em nós por Cristo, por meio do seu Espírito Santo. A santificação de nossa vida, a vida de nossa santidade, é uma maneira muito, não idealizada, não romantizada, mas real, concreta, de ajudar os homens do nosso tempo, as mulheres do nosso tempo, as crianças, os jovens do nosso tempo, a entender que a santidade é um desejo de Deus para todos nós. É um estilo de vida que Deus reservou para todos nós, e que todos nós podemos dizer, amém, eu quero, eu aceito, eu colaboro, eu desejo. É essa vida. E a Lumen Gentium, uma das constituições dogmáticas da Igreja, no nosso Concílio Vaticano II, ela trata alguns caminhos, lá no número 42, se eu não estiver enganado, 42. A Lumen Gentium indica para a gente alguns caminhos necessários para essa santificação da nossa própria vida. O primeiro caminho, de maneira geral e resumida, claro que a gente não tem também muito tempo para isso, mas a Lumen Gentium propõe para a gente que é pela caridade que Deus colocou nos nossos corações pelo Espírito Santo. A caridade que nós sabemos que é o amor de Deus. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a santidade é formada em nós pelo Espírito. À medida em que nós colaboramos com o Espírito Santo colabora conosco, derramando mais amor em nós. Mais do amor, mais da caridade de Deus em nós. Mais dessa realização plena de Deus em nós. A santidade, diz a Lumen Gentium, o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, diz que um outro caminho para exercer a vida de santidade, para viver a vida de santidade, para viver esse estilo de vida, é a escuta atenta da palavra de Deus. A escuta atenta da palavra de Deus. E pensando nisso, sobre santidade, sobre santificação da vida, me lembrei aqui da carta de Paulo aos Filipenses, quando ele diz, haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Ou seja, tudo bem que ele não está falando integralmente com essas palavras que eu vou dizer aqui, mas é como se Paulo estivesse falando, vivam como Jesus Cristo.
Façam como Jesus Cristo, né? Sejam um outro Cristo. Esse é o segundo caminho. Viver a palavra de Deus, escutá-la atentamente, meditá-la, saboreá-la, como nos ensina a nossa espiritualidade católica. Escutá-la, mas a escuta para a espiritualidade da Igreja Católica não é uma atitude simples passiva, como agora vocês me escutam, como agora eu escuto a minha voz aqui no fone de ouvido. Não, é uma atitude ativa, porque a expressão escutar vem da mesma expressão obedecer. Obedecer nada mais é do que pôr em prática. Quando encontram-se com Jesus lá no meio daquela loucura toda que era a vida dele pregando para o povo, falam para ele assim: tua mãe e teus irmãos estão aí. Qual que é a resposta dele? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e põem em prática. Ouvem a palavra e põem em prática. Vejam, esse é caminho. Ouvir a palavra de Deus, escutá-la atentamente, mas encarná-la na vida. Terceiro, se eu não estiver enganado, terceiro, cumprir as obras. Cumprir nas obras de Deus, a sua santa vontade, ou seja, nas nossas práticas, na nossa vida cotidiana, nas obras de nossa vida cotidiana, permitir que a santa vontade de Deus se manifeste e que a gente mergulhe na santa vontade de Deus. Que a gente se entregue a essa santa vontade de Deus. Então, cumprir nas obras do cotidiano a vontade de Deus em nós. A vontade de que nós sejamos santos, a vontade de que nós tenhamos uma vida reta, a vontade de Deus que a gente consuma por amor da igreja, a vontade de Deus. Um quarto caminho, um quarto meio para a gente viver essa santificação a qual todos nós somos chamados, é óbvio, a participação nossa na vida sacramental, na nossa vida de sacramentos. Sobretudo, obviamente, não precisa nem falar, né? A Eucaristia. A gente precisa, mesmo nesses tempos tão difíceis que a gente está vivendo, parece que a graça de Deus está nos ajudando a sair, ter na igreja uma fonte segura para a gente abastecer, uma fonte segura de graça, da graça de Deus reservada para nós. Então, a vida dos sacramentos, a experiência com os sacramentos, a busca pela Eucaristia. Sei que em muitos lugares, não só aqui da nossa diocese, mas no mundo, Brasil inteiro, Minas Gerais inteirinho, em muitos lugares a gente teve dificuldade, porque os sacramentos passaram longe da necessidade do nosso povo, né? Tenho certeza disso. Um dia eu liguei para uma amiga minha, tinha ido pregar na TV Século XXI, e estava indo na missa, e sabendo que ela fazia tempo que não ia à missa, porque na paróquia dela estava tudo fechado. Falei, vou rezar a missa nessa sua intenção, sei que eu não posso comungar no teu lugar, mas vou oferecer você na Eucaristia. E na hora que eu falei isso para ela, a menina caiu no choro, e ela falou, olha, era isso que eu estava pedindo para Jesus, porque faz 6 meses que eu não comungo na minha cidade. Faz 6 meses que a Eucaristia não está acessível para nós. E aí, para a gente ir para uma outra cidade, também está fechado, aí a gente tem que ficar procurando um lugar, no auge, né, no pico da pandemia. Mas a vida sacramental ela é fundamental e necessária para nós. Depois, a igreja nos chama a atenção na Lumen Gentium da vida de oração. Não dá para ser santo sem ter uma vida de oração. Porque é a vida de oração cotidiana nossa, aquela oração que não aparece para as pessoas. Aquela oração que não aparece para os que caminham com a gente. Aquela oração que só você sabe que tem, todo dia. Naquele horário que só você sabe que é. Naquele horário que, de certa maneira, você já se sente obrigado a responder a Deus. E se não tem ainda, a gente precisa ter. Aquele momento em que a gente está entregue para aquela ação. Aquele momento é só de Deus e de ninguém mais. A gente tem nosso momento com a senhora, nossa esposa, não tem? A gente tem o nosso momento com os nossos filhos, a gente tem até os momentos com sogro e sogra. Não é possível que a gente não tenha um momento de exclusividade com o nosso Senhor, né? Não dá para ser santo, não dá para viver a santidade, não dá para a gente buscar a santificação se a gente não tiver oração pessoal, se a gente não tiver vida de oração. Se a gente não empreender no segredo da vida da gente, eu me lembro muito, quando eu falo de oração e quando
eu sou chamado a rezar e a refletir mais sobre isso, de Davi, o grande Davi, né? O mais novo dos filhos do seu pai, é chamado para matar o gigante Golias. E todo mundo tira pelo da cara dele. Todo mundo fala, um moleque desse, com essa idade, nem saiu das fraldas direito, vai querer matar Golias? Coitado. A resposta dele é muito interessante, né? Lá no segredo, lá no dia a dia, eu matava o leão, eu tirava a ovelha da boca do urso. Ou seja, é aquele dia, aquele cotidiano que só você e Deus sabe. É lá que a nossa oração é enriquecida, é abastecida, é fortalecida. É lá que a nossa fé vai sendo forjada, é lá que a nossa santificação vai dando uma resposta. E é claro, a oração ela vai nos levar num caminho de renúncia, de serviço fraterno. Vai nos levar esse serviço de amor aos irmãos. Porque a oração, ela nos tira de nós, né? Ela nos leva para o outro. O primeiro outro é Deus. E o outro são aqueles que conjugam a vida comigo. Os primeiros são os da minha casa. Depois são aqueles que fazem parte do meu ciclo, da minha realidade. E aí a gente vai estendendo, ampliando. E por último, a Lumen Gentium fala que o caminho de santificação da vida do cristão passa também pelo exercício de todas as virtudes, todas. Não só uma, não só algumas, mas pelo exercício de todas as virtudes, que elas também são um caminho adequado para nos levar para Deus, para nos aproximar de Deus, nosso Senhor. A paciência, o autodomínio, a temperança, a bondade, a ordem, a disciplina, tudo, todas as virtudes. Caminhos que vão nos levar para uma resposta encarnada, né, de santidade. E eu encerro falando que não tem jeito da gente, falando mais uma vez, né? Não tem jeito da gente responder aos apelos de Deus para a nossa vida de santidade, sem que a gente deixe o Espírito Santo formar essa santidade em nós. Sem que a gente deixe que o Espírito nos inspire, que o Espírito Santo nos inebrie, que o Espírito Santo nos anime, que o Espírito Santo nos console, que o Espírito Santo nos oriente. Quem tem filho sabe que o melhor pedagogo é o Espírito Santo. Porque na hora que a gente não sabe o que fazer, para quem que a gente pede a luz para saber como educar os meninos? Como colocar as coisas devidas na cabeça deles? Tinha um tempo que o melhor pedagogo era o chinelo, 50 anos atrás, né? O pai falava e levantava o chinelo, minha Nossa Senhora, não era assim? O nosso tempo mudou. A gente sabe que não precisa do chinelo toda hora. Um chinelo de vez em quando não faz mal para ninguém, não. Mas a gente tem um grande pedagogo que é o Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo nos oriente, pedir que o Espírito Santo nos ilumine, pedir que o Espírito Santo nos auxilie, nos mostre o que fazer, nos mostre o que falar, nos mostre o que dizer, nos mostre como agir. Ah, com certeza, não dá para ser santo, não dá para viver santo sem o Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja louvado.